Bom dia, então, pessoal. Satisfação em ver todos vocês. Vou trabalhar aqui com vocês hoje. Olha só, nós vamos dar continuidade à nossa aulinha de força centrípeta. E para poder... Eu lembro que eu te falei que nós vamos começar a fazer algumas coisas um pouco mais arrojadas, alguns conteúdos um pouquinho melhores. Então, nós vamos começar, então, agora a ver um assunto um pouco melhor, chamado pêndulo cônico. Qual é o nome dele? Pêndulo cônico. E o que vem a ser o pêndulo cônico? Dá uma olhada para esse desenho aqui, tá vendo? Bom dia para o pessoal do chat aí, muito obrigado pela recepção. Obrigado mesmo. Tá vendo que o pêndulo, naturalmente, ele oscilaria assim, ó. O pêndulo, ele oscilaria assim, ó. Daqui para cá. Aí, agora, esse pêndulo está girando, ele está girando isso aqui, ó. Ah, beleza. Então, esse é o famoso pêndulo cônico. Bacana, famoso pêndulo cônico. Vamos relembrar um negócio aqui. Nós estamos falando de uma força chamada força centrípeta. O que é a força centrípeta? Resultante das forças que apontam para o centro. Ela é o quê? Resultante das forças que apontam para o centro. Resultante das forças que apontam para o centro da trajetória. Perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar essa figura para um outro aplicativo, que está aqui. Todo mundo consegue enxergar, beleza? Manda para mim no chat. Tranquilo, né? Estou compartilhando a tela, não tá? Beleza, beleza. Obrigado. Então, vamos lá. Valeu, obrigado, Lucas. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Matheus. Obrigado, João. Então, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar as forças que estão atuando. Então, presta bastante atenção. Aliás, eu vou dar 1 minuto para vocês. Vocês pegam um papel, uma caneta e fazer esse desenho para vocês prestar atenção em como eu vou colocar as forças. E isso é importantíssimo. Vamos lá? Pegaram um papel, fizeram o desenho. Então vamos. Olha para esse desenho, essa massa que está girando. Você concorda comigo que essa massa que está girando tem peso? Quais são as forças que estão atuando nela? Você concorda que o peso está atuando nela? O que vocês acham? Tá, não tá? Então vou desenhar aqui o vetor peso. Olha para mim. Como é que o vetor peso está atuando? Perpendicular ao chão, não é isso? Vou desenhar na minha massa o vetor peso. Esse é o vetor peso. Mas tem uma outra força atuando na esfera? Tem. Qual que é essa outra força que está atuando na esfera? Fala para mim.
Tração, muito bem, muito bem. A tração é a força exercida por fios e cabos. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui. Olha ela aqui. Então, eu tenho a força de peso e tenho a força de tração. Eu tenho a força peso e tenho a força de tração. Mas, Alan, tem alguma outra força atuando além da peso e da tração? O que vocês acham? Vocês acham que tem alguma outra força atuando fora a peso e a tração? Vamos ver aqui. Perfeito, Arthur. Não tem. Mas, Alan, e, cara, vocês estão muito bons, hein? Alguma força está apontando para o centro? Perfeito. Ótima pergunta. Arthur, excelente a sua resposta. Léo, também excelente a sua resposta. A centrípeta, ela vai surgir da resultante da tração com peso. Ela vai surgir da onde? Da resultante da tração com peso. Ah, professor, você está me falando que a tração somada com peso me dá a centrípeta? Tô, exatamente isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar os vetores daqui e vou desenhar eles aqui, ó. Tração, peso. Eu vou transladar o vetor tração e o vetor peso. Consegue perceber isso? Consegue? Consegue perceber que eu transladei o vetor tração e o vetor peso? Ó, como assim transladei? Eu peguei a tração que estava aqui, ó. Estava aqui. Peguei o vetor peso que estava embaixo e coloquei origem de um na extremidade do outro. Esse é o vetor tração. Esse é o vetor peso. E quem é a força centrípeta? A força centrípeta é resultante das forças que está apontando para o centro. É essa aqui, ó. Essa é a força centrípeta. Então, de novo, o que foi feito? Vou voltar aqui para o triângulo, aqui, ó, para o pêndulo, e vou mostrar de novo. O vetor tração está aqui. O vetor tração está aqui, ó, a mãozinha aqui nele. Eu não acredito. O vetor tração está aqui. O vetor peso está aqui. Eu peguei o vetor peso e transladei ele, colocando a origem de um na extremidade do outro. Tá certo? Perfeito, perfeito, perfeito. Você concorda comigo que eu tenho aqui um triângulo retângulo? Sim, temos um triângulo retângulo. Alan, e quanto mede esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo aqui está bem aqui, ó. Vou traçar aqui uma paralela para você poder enxergar melhor. Está bem aqui, ó. Tá vendo que ele é paralela à altura? A essa altura aqui, ó. Tá vendo? Logo, esse ângulo aqui, ó, é teta. Por isso que ele está aqui, ó. Hum. E aí acabou o exercício. Como assim, Alan, acabou? Acabou, não, acabou a teoria, né? Acabou tudo. Quem é tangente de teta? Quem é tangente de teta?
é cateto oposto sobre cateto adjacente. Força centrípeta sobre peso. Quem é minha força centrípeta? É o peso vezes a tangente de θ. Ah, professor. Então, força centrípeta é igual a peso vezes tangente de θ? Sim. Vamos escrever a força centrípeta na forma angular. M ômega ao quadrado vezes o raio é igual a peso, que é mg tangente de θ. Então, o que eu fiz? Eu tirei o triângulo daqui, as forças daqui, coloquei aqui do lado, desenhei o vetor peso, tração e a força centrípeta, certinho? No que eu fiz isso, eu escrevi tangente de θ. Tangente de θ me dá a força centrípeta pela força peso. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Passei o peso multiplicando. Passei o peso multiplicando. Força centrípeta é peso vezes tangente. A força centrípeta na forma angular é m ômega ao quadrado vezes raio. Peso é mg, tangente de θ. E aí você percebe que a massa eu cancelo. Olha que interessante. Então você encontrou uma equação já para o ômega praticamente? Sim. E aí agora eu tenho várias maneiras de discutir com vocês. Ele pode virar para mim e falar assim, ó, quanto vale a velocidade angular? Ômega ao quadrado é igual a gravidade tangente de θ sobre o raio. Se ele perguntar quanto vale a velocidade angular, o ômega é raiz quadrada de gravidade tangente de θ sobre o raio. Isso é uma das coisas que ele gosta de perguntar. Quanto vale a minha velocidade angular nessa situação? Vou fazer mais bonitinho para você. O ômega igual a raiz quadrada de gravidade vezes tangente de θ sobre o raio. E isso é uma das coisas que pode ser abordada. Como ele pode perguntar assim também, quanto vale o período desse pêndulo cônico? O que é período, vocês lembram? Período não é intervalo de tempo gasto para que um fenômeno se repita? Como que eu relaciono ômega com período? Ômega é 2π sobre período? Lembra disso lá? Em MCU com o mestre Rodriguinho? Vamos lembrar, vamos escrever aqui, ó. Ômega é igual a 2π sobre o período? Então eu vou substituir aqui, ó. Então eu tenho que 2π sobre o período ao quadrado é igual a gravidade vezes tangente de θ sobre o R. Ah, então eu tenho que 2π ao quadrado sobre período ao quadrado é igual a gravidade tangente de θ sobre o raio. Então, quem é o meu período? Vê se você concorda comigo. Deixa eu chegar esse aqui mais para cá.
O período ao quadrado é igual a 2π ao quadrado vezes R, que divide G tangente de θ. Vou extrair a raiz dos dois lados. Período é igual a 2π raiz de R sobre G tangente de θ. Tá aí. Eu falei que a gente ia começar a ver umas coisas um pouquinho mais, que exigiriam um pouquinho mais da gente. Essa aí é uma delas. 2π raiz de R sobre G tangente de θ. Sim, às vezes isso pode causar um espanto, causa, mas é matéria do primeiro ano. Todo livro de primeiro ano traz isso aí. É muito, muito, muito relevante você fazer todas essas etapas novamente. Tá certo? Te garanto que na segunda vez que você fizer essas etapas, a terceira vez que você fizer essas etapas, isso tudo fica bem mais palatável para vocês. Também acho, João. Também acho. Também acho muito interessante. A capacidade que essas equações, que esse raciocínio de força centrípeta tem de prever resultado, de permitir fazer análise, é espetacular. Tanto é verdade, João, que quando tinha um vestibular da Universidade Federal de Goiás, toda a segunda fase tinha questão de força centrípeta. Raro, raro o ano que não aparecia. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Todo mundo copiou. Eu quero que você preste atenção numa coisa que eu vou falar agora. Eu preciso que você guarde na sua cabecinha que falou período, se vai lembrar, período igual a 2π alguma coisa. 2π alguma coisa. Geralmente é raiz de alguma coisa, tá certo? Só de você guardar esse 2π raiz de alguma coisa já vai ajudar você a entender muita coisa, vai evitar você de ter muita dor de cabeça, errar muita questão. Pedro, é porque geralmente, as figuras são formadas por duas forças, nos nossos exemplos aqui, né? E a força apontando para o centro. Não tem necessariamente que ser um triângulo, entendeu? Esse é o primeiro caso que apareceu aí um triângulo, porque minha trajetória só tem atração e peso. Eu tenho que tomar cuidado como eu respondo, sabe por quê, Pedrão? Porque senão do jeito que eu, conforme for o jeito que eu falo e que o aluno entende, ele deixa de querer observar todos os fenômenos que envolve e pensa assim, não, só pode ter duas ou três forças. Entendeu o que eu quis dizer? E a força centrípeta ela é resultante das forças que apontam para a direção do centro. Então, cada caso é um caso diferente. Cada caso é um caso diferente. Yes? Então, vamos voltar lá para o... Estou saindo aqui, tudo bem? Deram print, fizeram o que vocês queriam fazer. Então, vamos voltar aqui para isso.
Pedro, que eu te falei, cara, cada situação é uma situação diferente. Existem várias maneiras de ser abordado na vida de vocês, tá certo? Sobre esse assunto. Então, de uma maneira geral, aqui, ó, o período no pêndulo simples, no pêndulo cônico, perdão, período no pêndulo cônico, o período é 2π, raiz de R, gravidade vezes tangente de θ. Ah, que legal! Essa é a equação do período, 2π, raiz quadrada de R, G tangente θ. Perfeito. Essa é a equação do período. Bacana? Olha essa questãozinha aqui, ó. Como que eu vou encontrar a velocidade angular ômega? Vamos pegar a equação do ômega aqui, ó. Ômega é igual a gravidade tangente de θ sobre o raio. Vamos escrever isso aqui para vocês poderem lembrar. O ômega ao quadrado, é igual a... Eu gosto de deixar com ômega ao quadrado, vocês vão entender o motivo. Gravidade, tangente de θ sobre o raio, o ômega, raiz quadrada da gravidade, tangente de θ sobre o raio. Olha para essa questão. Tentem fazer essa questão para mim, por favor. Um minuto para vocês. Coloquei até uma figura do lado aí para poder ajudar. Ele pediu a velocidade angular, não pediu? Olha aí para mim, vê se sai. Eu voltei um slide aí para poder ajudar vocês.
Quem encontrar a resposta, manda para mim, por favor, aqui no chat. Raiz de 120. 2 raiz de 3. Eu acho que estão cometendo uma falha, viu? Dê uma olhada nas contas de vocês. Eu dei esse triângulo aqui, ó, justamente para ajudar vocês a encontrar o valor do raio. Observe que ele não me deu o valor do raio. Deixa eu escrever a equação aqui para a gente. Eu sei que ômega, vou escrever aqui ômega, é igual a G tangente de θ sobre o raio. Coloquei ômega ao quadrado que eu tiro da raiz. Eu sei que você não gosta da raiz. Vou fazer assim, ó. Vou dar uma outra dica, não sei se você vai lembrar disso. Tangente de θ é igual a seno de θ sobre cosseno de θ. Vê se essa dica te ajuda. Vou passar o R multiplicando aqui, ó. Por que eu vou passar ele multiplicando? Porque eu sei que você esbarra em divisão de fração, eu sei, muitas vezes você erra a questão por causa disso. Vou fazer desse jeito. Você viu que eu levei ao quadrado para poder sair a raiz, né? Porque o ômega é isso aqui, ó. Vamos lembrar? Ômega é a raiz quadrada da gravidade tangente de θ sobre o raio. Nós deduzimos a equação. Poderia deduzir ela de novo, se vocês quiserem. Posso deduzir. Mas se eu quiser aplicar direto a equação, não tem problema. Boa pergunta, Pedro. Só não entendi como é que acha o raio. Aí está o segredo. Olha para essa figura aqui, ó. Olha para essa figura aqui, ó, Pedro. Onde eu pus a setinha. Você concorda que o fio tem um comprimento L? Olha o raio da trajetória, não é R? Eu não tenho meu ângulo θ? Será que existe uma relação trigonométrica aonde eu tenho o cateto oposto, eu quero o cateto oposto e tenho a hipotenusa? Isso, então vamos usar L, Matheus. Usa o seno. Vamos lá então? Posso fazer? Olha só. Então vem cá. Eu vou partir dessa equação que nós já deduzimos, tá certo? Ó, vou partir dessa que nós já deduzimos. Passei o raio que está dividindo, passei o raio para lá.
Isolei o raio, ó. Passei o raio multiplicando, ficou ômega quadrado igual a G tangente de θ. Ele quer o ômega. Eu tenho gravidade, o ângulo θ ele me deu que é 60, e eu tenho raio. Hum, vamos entender uma coisa aqui. Olha para essa questão aqui. Olha para esse desenho. Qual relação trigonométrica que eu uso que envolve o raio e o comprimento? Você percebe o que é um triângulo retângulo? Olha para a bolinha verde piscando, ó. Viu que é um triângulo retângulo? Um triângulo pitagórico? Ah, verdade, Alain. Quem é seno de θ? Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Ah, Luzinho, então agora eu encontrei o valor do raio. É o comprimento do fio vezes seno de θ. Exato. Alguém mandou uma mensagem, deixa eu ver o que é. Isso, muito bem, Léo. Então, o que eu tenho aqui, eu tenho R vezes seno de θ. Ah, legal. Então, o que eu vou fazer? Eu quero um ômega. Então, eu vou escrever aqui, ômega ao quadrado. O meu raio é o lado vezes seno de θ igual a gravidade vezes tangente de θ. Mas eu não tinha escrito agora mesmo para vocês que vale lembrar que tangente de θ é seno sobre cosseno. Então vamos escrever isso. Ômega ao quadrado vezes L vezes seno de θ igual a gravidade vezes quem que é tangente? Seno sobre cosseno. Ah, legal. Olha o seno aqui, ó. E o seno aqui indo embora. Poxa, que legal. Então ficou ômega ao quadrado vezes o L é igual a gravidade vezes cosseno de θ. Ômega ao quadrado é igual a gravidade sobre L vezes cosseno de θ. Você está percebendo que eu encontrei uma outra equação para o ômega? Obrigado. Você percebeu que eu encontrei uma outra equação para o ômega? Antes, o ômega estava dependendo do raio, tá vendo? Nessa equação que eu vou chamar de equação 1, o ômega dependia do raio. Agora, nessa equação que eu vou chamar de 2, ó, o ômega depende do comprimento do fio. Percebe que é a mesma equação, mas envolvendo situações diferentes? Então, agora acabou o exercício. Vamos encontrar? Vamos resolver isso aqui? Ômega ao quadrado. Gravidade é 10. Comprimento do fio é 5. Cosseno de θ é meio. 10 que divide meio é 20. 20 que divide 5 é 4. Portanto, quem é o ômega? Raiz quadrada de 4. Ômega é raiz quadrada de 4. Conhecido como 2 radianos por segundo. Essa é a nossa resposta. Dois radianos por segundo. Boa questão, né? Deixa eu mudar a cor disso aqui para ficar melhor para você. Ômega é igual a raiz quadrada de G.
Tangente θ sobre R. Ficou feio. Vou melhorar. Alguém fez uma pergunta? Tranquilo, mas você tem que encontrar o valor do raio, né? De um jeito ou de outro, você tem que encontrar o valor do raio. Se você pegar o valor do raio e jogar lá, dá a mesma resposta, não tem como não. Tá certo? De onde eu tirei 20 sobre 5? Daqui, Léo, ó. 10 que divide meio. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, Léo. Entendeu o que eu falei? Viu de onde é que saiu, Léo? É isso aí. Deixa eu só encontrar aqui um... Ai, tanta coisa aqui. Dúvidas? Por nada. Bom, pessoal, falta menos de um minuto para encerrar minha aula. Deixa eu fazer um breve minuto de sabedoria com vocês. Vamos ver o que sai para a gente. Não interrompa a manifestação de carinho a uma pessoa querida só porque os outros o julgam errado. Consulte sua consciência e não dê ouvidos às vozes de inveja e de ciúme. O carinho é o óleo que lubrifica as engrenagens da vida, que já é dura por si mesmo. A vida sem afeição é um desconforto, um deserto sem oásis. Conserve seu carinho, dedicando-se às pessoas a quem você ama. Crianças, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela participação maciça aí na minha aula de 102 pessoas, embora tenha alguns que entraram bem atrasado para a aula, outros estão entrando agora, tá certo? Por favor, revejam essa aula, revejam essa matéria, qualquer coisa, qualquer dúvida, me perguntem, tá certo? Tia Lu, obrigado pela parceria, pelo apoio. Primeiro ano, um beijo carinhoso. Vida longa e próspera, forte, caloroso e um distante abraço para todos vocês. Obrigado.